Dresden era um marco cultural de pouca ou nenhuma significância militar, uma Florença do Elba como era conhecida. Uma cidade sem qualquer objetivo estratégico, tanto de ponto de vista militar como industrial. Além de não possuir bases militares ou industriais importantes, Dresden não tinha qualquer defesa aérea. Toda a sua artilharia antiaérea tinha sido desmontada e transferida para outros locais. A economia de Dresden era sustentada pelos seus teatros, museus, instituições culturais e indústrias artesanais. A sua população era de 630 mil pessoas. Depois do plano feito na Conferência de Yalta, na noite do dia 13 de fevereiro, visando atrasar os deslocamentos de tropas alemães vindas da Noruega, da Itália e da Holanda para a zona de guerra de Breslau, 245 bombardeiros britânicos atacaram Dresden, seguidos de 3 horas e meia depois por outros 529 aviões. Seu objetivo era destruir as instalações ferroviárias da cidade. Durante o primeiro bombardeamento, uma tempestade de fogo, gerada após 1 hora de ataque, alastrou-se por 28 km² da cidade. O ataque contra Dresden recomeçou na manhã seguinte, com um ataque americano que participaram 450 bombardeiros. A cidade, cujo centro histórico tinha sido até então poupada pela guerra, estava em chamas. Alguns incêndios se mantiveram por 7 dias seguidos. Entre os mais de 1.200 bombardeiros que atacaram a cidade, apenas 8 foram abatidos. No mesmo dia, foi elaborado o primeiro relatório sobre o bombardeamento a Dresden, com base na análise de fotografias aéreas. Embora não fornecesse o número de mortos, o relatório dizia que houve uma grande devastação de material, muitos blocos de edifícios desfeitos e que as chamas destruíram parte da cidade. A interpretação de novas fotografias, obtidas em 15 de fevereiro, era dificultada, segundo a Comissão do Estado-Maior, pela fumaça dos incêndios que permaneciam há mais de 36 horas acesos. Na manhã do dia 15 de fevereiro, uma segunda leva com 200 bombardeiros americanos atacou Dresden, que já estava em chamas, causando ainda mais confusão, já que a equipe de bombeiros estava na rua trabalhando incansavelmente para apagar o fogo. O número de mortos em Dresden nunca pôde ser calculado com precisão. Ao todo, foram descobertos na cidade 39.773 mortos, oficialmente identificados, na maioria vítimas do incêndio. Outros 20 mil corpos ficaram soterrados entre ruínas ou foram queimados de modo que não fosse possível identificá-los, sequer como cadáveres individuais. No principal cemitério da cidade, uma inscrição no túmulo coletivo perguntava: quantos morreram e quem sabe o seu número? Até muitos quilômetros ao redor, o clarão do incêndio em Dresden era visível ao céu noturno. Um relatório da Força Aérea dos Estados Unidos, escrito em 1953 por Joseph Angel, defendeu a operação, justificando que a cidade era um alvo militar, industrial e centro importante de transportes e comunicação, sediando 110 fábricas de 50 mil trabalhadores em apoio aos nazistas. Em contrapartida, alguns pesquisadores argumentaram que nem toda a infraestrutura comunicacional, como pontes, foram de fato alvo do bombardeio, assim como extensas áreas industriais distantes do centro da cidade. A justificativa usada era minar a economia do Reich, a partir do assassinato da mão de obra local e executar a estratégia de terra arrasada em caso de ocupação soviética. No entanto, este continua conhecido como um dos piores exemplos de sacrifício civil provocado por um bombardeio estratégico. Discussões pós-guerra, lendas populares, revisionismo histórico e propagandistas da Guerra Fria levantaram debates entre comentaristas, oficiais e historiadores a respeito da fundamentação ou não do bombardeio. A sua realização teria constituído um crime de guerra. Apesar de nenhum dos envolvidos do bombardeio de Dresden jamais terem sido acusados de crime de guerra, muitos defendem que o bombardeio foi de fato um crime. Segundo o Dr. Gregory Staton, advogado e presidente da Genocide Watch, que falou o seguinte: o Holocausto nazista está entre os genocídios mais perversos da história. Mas o bombardeio de Dresden pelos aliados e a destruição de Hiroshima e Nagasaki também foram crimes de guerra. Vários fatores fizeram deste bombardeio um ponto único de discórdia e debate.
Em primeiro lugar, estão as afirmações exageradas do governo nazista imediatamente depois do ataque, que se baseavam na beleza da cidade, sua importância como ícone cultural. Outro ponto levantado também foi a tempestade de fogo que foi gerada pelos bombardeios, o número de vítimas altíssimos e até que ponto era um alvo militar necessário, e também pelo fato de ter sido atacado no final da guerra, levantando também a questão de que o bombardeio foi necessário para acelerar o fim do confronto. De ponto de vista militar, o bombardeio atingiu o efeito pretendido de inutilizar a indústria bélica nazista em Dresden. Estima-se que pelo menos 23% dos edifícios industriais da cidade foram destruídos ou severamente danificados. Os danos a outras infraestruturas e comunicações foram imensos, o que teria limitado severamente o uso potencial de Dresden para deter o avanço soviético.